Eu quero convidá-lo a abrir lá em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 11. Atos, capítulo 1, verso 6 ao verso 11. A boa palavra do Senhor é que nós vamos ler nesse momento. Atos, capítulo 1, ou capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 11. Todos encontraram? Vê se tem alguém do teu lado que não tem a Bíblia aí, compartilha com ele, tá? Não deixa nem ele olhar para o televisor, já compartilha com ele a Bíblia e vai ser muito legal. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e em uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém, irmãos? Aleluia, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos conforta e a tua palavra nos dá direção. Nós louvamos, como bem disse aqui, ó Deus, o Adoadson, promotor de missões, que nós temos o privilégio e liberdade de lermos a tua palavra. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Agora eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu particularmente gosto muito de ler os escritos de Atos, porque Atos foi um livro escrito por Lucas, e Lucas era um médico. Lucas, ele tinha uma peculiaridade muito grande, que era a investigação dos fatos acerca de Jesus. Lucas, ele não foi uma testemunha ocular de parte do ministério de Jesus, mas Lucas foi aquele que mais profundamente trouxe fatos e detalhes acerca do ministério de Jesus. Lucas é muito interessante porque ele vai escrever 2 livros. Ele escreve 2 tratados. Um tem o seu nome, que é o Evangelho segundo Lucas, e o outro é o livro de Atos dos Apóstolos. Um tem o objetivo de falar de Jesus, de contar acerca do ministério de Jesus. O livro de Lucas é um livro biográfico. Ele traz a pessoa de Jesus como destaque naquele livro. É muito interessante você ler o livro de Lucas, porque ele não vai se valer nem de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, nem de Mateus e nem de nenhum outro. Ele vai apurar as coisas acerca de Jesus. Agora, quando Lucas escreve o livro de Atos, aí tem uma outra visão, é uma outra cosmovisão. Porque, na verdade, Lucas não está somente falando acerca de Jesus, mas Lucas vai falar o que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que fora prometido, vai fazer na vida da igreja recém-nascida. Esse livro é fantástico demais, porque ele nos mostra, ele nos relata o início da igreja, a história da igreja, o crescimento da igreja, a perseguição da igreja e a vitória da igreja.
E é interessante que esse livro de Atos é um livro inacabado. Ou seja, a história da igreja está sendo escrita. Amém? Você está escrevendo a história da igreja. Nós estamos escrevendo a história da igreja. Quando nós nos reunimos aqui para celebrar um culto de missões, até que ele venha, nós estamos colocando e praticando também uma historiografia, escrevendo a história da igreja no século 21, no século presente, no ano de 2017. Você está escrevendo a história da igreja. Amém, irmãos? Agora, um outro fato interessante nessa introdução é que Lucas, ele não faz uma ruptura do seu livro anterior para esse livro. Ele continua escrevendo acerca de Jesus. E ele vai escrever, naquele período em que Jesus fica na terra, 40 dias depois de ressuscitado dentre os mortos, antes de ser elevado às alturas para junto do Pai. E ele começa o seu livro dizendo que durante 40 dias o Senhor instruiu os seus discípulos, o Senhor caminhou com os seus discípulos, o Senhor cuidou da igreja e após aqueles 40 dias o Senhor foi elevado às alturas. Esse livro é precioso demais. É precioso demais. Por que é tão precioso? Porque hoje nós podemos pensar nesse tema até que ele venha. E o tema é leve esperança. O livro de Lucas fala de esperança durante os seus 28 capítulos. Até que ele venha, leve esperança. Eu quero nessa noite destacar, irmãos, 3 fatos importantes nesse texto que Lucas nos relata para que nós possamos entender que até que ele venha, devemos guardar pacientemente as promessas divinas e o dever de todo discípulo de Cristo, até que ele venha. É interessante que até que Jesus venha, nós não somos convidados a uma posição estática ou passiva. Pelo contrário, o livro nos sugere uma ação. O livro nos sugere uma atividade intensa. O livro nos sugere que nós devemos ser a igreja do Atos 29. A igreja que não para. A igreja que foi perseguida, mas não foi detida. A igreja que foi escorraçada, a igreja que foi presa, encarcerada, mas a igreja que não foi vencida. A igreja não foi vencida. Olhar o livro de Atos, e eu estou fazendo uma leitura do livro de Atos, eu li já 2 vezes agora recentemente, e estou fazendo a minha 3ª leitura do livro de Atos, tão somente. E cada vez que eu leio o livro de Atos, eu olho uma igreja não mais militante, mas uma igreja triunfante. A igreja militante é aquela que permanece no mundo até quando Jesus voltar. É a igreja que está evangelizando, que está trabalhando, que está cuidando, que está adorando, louvando ao Senhor. Essa é a igreja militante. Mas quando vejo o livro de Atos, quando eu leio, a cada leitura que eu faço, a visão que eu tenho é que aqui nós temos uma igreja triunfante. E aí eu quero pegar emprestado a frase do irmão Zaqueu Andrade, e eu gosto de pegar essa frase dele, porque ele sempre diz que esse é o povo que vai morar nos céus. Esse é um povo triunfante. E quando o Zaqueu Andrade fala isso, a gente já está pensando numa igreja num outro nível. Num outro nível. Num nível em que a igreja está preparada para encontrar-se com o Senhor nas nuvens. Porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então, até que Ele venha, nos sugere pelo menos 3 coisas importantes nessa noite.
para mim como igreja, para você como igreja. A primeira delas, tá, é que devemos confiar nas promessas de Jesus Cristo. Até que ele venha, nós devemos confiar nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que até que ele venha, ou seja, até que ele volte para buscar a sua igreja, nós, como seus discípulos, como seus servos, nós precisamos confiar nas suas promessas. Por que devemos confiar nas promessas dele? Por quê? Porque ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Do verso 1 ao verso 5, quando os discípulos são convidados a permanecerem em Jerusalém, porque havia uma promessa que já havia sido profetizada desde o profeta Joel. Mas Jesus também vai trazer essa promessa: olha, fique em Jerusalém, porque eu irei revesti-lo com o poder do alto, e vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, aí começa a igreja militante mesmo. Quando a igreja recebe essa promessa, o cumprimento da promessa, quando a igreja é revestida do alto com o Espírito Santo de Deus. E aí vai se inaugurar agora, com esse episódio, com essa exceção, com essa promessa, vai se iniciar uma nova era do relacionamento de Deus com o homem. Sabe por quê? Porque o Deus estaria presente entre eles através do seu Santo Espírito. E foi exatamente o que aconteceu. A promessa dele foi cumprida. O batismo e a plenitude do Espírito Santo, segundo Mateus 3,11, foi o que fortaleceu a igreja, foi o que formou a igreja, foi o que deu poder à igreja para suportar as pressões e as perseguições do mundo da época. É aquilo que tem sustentado a igreja até os dias de hoje. É a promessa de Jesus, é o Espírito Santo dele que nos mantém em pé como igreja. Nós podemos nos reunir nessa noite e olhar aqui a representação que nos foi dada do mundo muçulmano ou de qualquer outra parte do mundo e saber e entender que nós temos uma promessa, nós temos o dever de evangelizá-los, porque o Senhor já cumpriu a sua promessa nas nossas vidas. Ele derramou o seu Santo Espírito. E nós precisamos, sim, como igreja, buscar a plenitude do Espírito Santo, buscar vivermos, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, sim, porque nós precisamos entender que é Jesus que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que dá continuamente o Espírito Santo quando nós lhe pedimos. O que a igreja precisa, enquanto ele volta, é esperar pelas promessas de Jesus. Mateus 28, 19 e 20, no seu final, ele mesmo disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele nos pagou uma missão de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a promessa dele é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós não estamos sozinhos, ele está conosco. Vira para quem está do seu lado e diga assim: ele está conosco. Ele está conosco. Diga assim: ele ficará conosco. Ele está presente nesse lugar. Ele está presente na história da igreja.
Ele está presente na vida da igreja, Ele está presente na vida dos membros da igreja, do povo da igreja, e Ele ficará conosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Nós podemos e devemos confiar nas suas promessas. Em segundo lugar, nesse texto, nós aprendemos que devemos compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Leve esperança. Meus irmãos, nós vivemos num mundo sem esperança. Nós vivemos num mundo sem esperança. Nós vivemos num mundo de cabeça para baixo. A realidade da vida, e tratando da vida de forma prática, nós vivemos num mundo de cabeça para baixo. Nós vivemos num mundo de uma inversão de valores tremenda. Nós vivemos num mundo onde o errado passou a ser o certo e o certo é o errado. Nós vivemos num mundo que está fora dos eixos. Aliás, a própria palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. E quando a palavra nos diz isso, ela está dizendo do sistema desse mundo. Um sistema corrupto, um sistema que maltrata o ser humano, um sistema que não respeita ninguém, um sistema que não considera ninguém. Ou seja, um mundo totalmente fora de controle. Nós fomos chamados para levar a esperança, para compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para dizer que ainda há uma solução, e a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Talvez você tenha um amigo ou um familiar que esteja passando por grande dificuldade na família. É o desentendimento entre casais, é o desentendimento entre filhos, é uma inversão de valores, é agora essa questão do homossexualismo que nos invade de uma forma terrível. É uma inversão de valores em todos os locais. É a corrupção, onde o ser humano perdeu o valor. E é preciso, então, enriquecer as autoridades. Uma tragédia. Uma tragédia. Aí nós encontramos na palavra do Senhor, Ele pedindo, leve esperança até que eu venha, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. A questão aqui não é geográfica, a questão aqui é teológica, a questão aqui é levarmos a esperança em todo o mundo, em todo lugar. Talvez você tenha um amigo de serviço, que está passando um momento difícil, e você precisa falar para ele que a solução é Jesus. Talvez você tenha um vizinho que já não sabe mais o que fazer diante da dificuldade familiar. Você precisa dizer para ele que a solução é Jesus. Talvez você tenha um casal amigo que só encontra no divórcio, na separação e nessa tragédia toda a solução. Você precisa dizer que em Jesus há a solução, porque Ele é a esperança para os casamentos. Amém, irmãos? Ele é a esperança para a família. Ele é a esperança para esse mundo que está de cabeça para baixo. Ele é a esperança para os pais. Ele é a esperança para os maridos, para as esposas. Ele é a esperança para o Brasil. Devemos compartilhar o evangelho de Jesus Cristo, sim, até que Ele venha. Você tem compartilhado essa esperança? Ou será que você tem sido um profeta da desesperança? Sabe como é que é o profeta da desesperança? É aquele que toma conhecimento de uma situação e diz assim, não tem mais jeito não. Tem mais jeito não. Tem saída para você mesmo não. Não é assim? Às vezes a gente vê uma situação, realmente não tem saída não. Realmente não tem mais o que fazer. Às vezes nós entramos nesse redemoinho de pessimismo, achando que não tem mais esperança. Há pessoas que acham que não tem mais esperança para o Brasil. Há pessoas que acham que não tem mais esperança para a tragédia que a Síria está vivendo.
Há pessoas que acham que não tem mais esperança. Doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, que estejam derramados sobre o povo de Deus, e de uma forma especial, sobre essa família chamada Primeira Igreja Batista do Retiro, hoje e eternamente, até aquele dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Dê um abraço apertado e pela esperança. Nós precisamos crer nessa esperança. Nós precisamos viver essa esperança. Lucas, ele vai colocar e vai enfatizar essas palavras de Jesus: e ser-me-eis testemunhas em todo lugar. Em todo lugar. Nem que para isso nós tenhamos que sacrificar a nossa própria vida. Mas não podemos deixar de falar do amor de Jesus. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Nós não podemos nos calar. Há esperança. Quantos creem nisso? Levanta a mão. Quantos creem que há esperança? Aleluia, glória a Deus. Em terceiro e último lugar, nós devemos levar esperança, porque Ele voltará. Porque Ele voltará. E aqui eu encontro algo maravilhoso. Porque depois de 40 dias, com o Senhor trabalhando, com o Senhor, sabe, agindo, essa cena, quando Jesus ele vai ser levado aos céus, entre as nuvens, e isso tem uma representação de poder e de glória, porque lá em Apocalipse diz que Ele voltará entre as nuvens também. Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, em Colossenses, perdão, que nós haveremos de encontrar com Ele nos ares. E a Bíblia vai dizer que aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro e encontrarão com Ele primeiro. Os nossos irmãos, os nossos amados, os nossos entes queridos, eles vão se encontrar com Jesus primeiro, porque a palavra nos diz que aqueles que morreram, aqueles que partiram, primeiro encontrarão-se com Jesus, e nós, os que ficarmos vivos até esse evento, nós vamos ser arrebatados com Ele, e nos encontraremos com Ele nos ares, e nós vamos morar eternamente com eles, amém, irmãos? Aí Lucas vai falar algo interessante. Lucas vai falar que quando Jesus ele é elevado aos céus, haviam ali dois homens, duas figuras aqui, parece-me que é figuras de anjo, porque estavam de brancos, mas também poderia ser figura de um dos seus discípulos, porque a maioria dos discípulos, com exceção de Judas, eram da região da Galileia. Então ele vai dizer: varões galileus, ou seja, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para os céus? Aí ele vai dizer: esse Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, ele voltará, aleluia. Aqui eu encontro aspectos de uma igreja triunfante, de uma igreja que vai se encontrar com um Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus, vem nos buscar. Nós devemos levar esperança sim. Sabe por quê? Porque a nossa esperança se reside no fato de que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja e nós vamos morar eternamente com Ele. Essa esperança que nós temos que levar. É a esperança de uma vida futura, de uma vida por vir. É a esperança, como nos diz Apocalipse no capítulo 21, é a esperança de um novo céu, de uma nova terra. É a esperança onde não haverá mais dor, mais morte, mais sofrimento. É a esperança onde nós vamos estar com Ele para todo sempre. Sabe, nós devemos levar esperança, sim. Porque o que eu quero para mim, eu preciso querer também para o meu próximo. E eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Ele. Quando Ele voltar, eu não quero ficar de fora. Você quer ficar de fora, Josias? Não? Você quer ficar de fora, Levi? Daniel, Adoadson, Nilson, Daniel aqui também, muito Daniel, José Carlos, Dan,
Ninguém quer ficar de fora. Porque quando ele voltar, nós queremos estar prontos e devemos estar prontos para subirmos com ele. Devemos nos consolar com a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Não há nada que console mais o cristão do que a ardente expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. Amós 4:12, há um texto maravilhoso, porque o profeta vai dizer ao povo de Israel: portanto, assim te farei, ó Israel, porque assim te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para esse dia? Você está preparado para o momento em quando Ele vier nos buscar? Porque Ele virá. Ele cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpriu. E Ele as cumprirá até o final. Ele cumpriu de tal maneira que lá no Calvário, Ele exclamou: Tetelestai, está consumado. Eu cumpri a minha tarefa. Eu dei a minha vida pela humanidade. A pergunta é: você tem levado esperança às pessoas que estão ao seu redor? Ou você tem deixado que elas partam desse mundo sem uma experiência com Jesus Cristo? Você tem levado esperança àqueles que te cercam? Ou você tem se calado, tem se emudecido e tem dito: eu não sei fazer isso? Consolar-nos ou encorajar-nos aguardando a volta de Jesus não é algo passivo. Consolar-nos ou encorajar-nos aguardando a volta de Jesus não é algo estático. Não é algo que devemos fazer de uma forma parada, de uma forma sem pensar no outro, sem pensar no próximo. Meus amados irmãos, quando a gente lê o livro de Atos, e o livro de Atos conta a história da igreja. A igreja primeira, Jerusalém, Antioquia, e depois todas as outras igrejas que foram organizadas com a grande perseguição do imperador. Todos eles aguardavam ansiosamente pela volta de Jesus. Todos eles aguardavam com grande expectativa a volta de Jesus. Isso aqui me chama a atenção de uma forma muito especial, porque eles acabaram de ver Jesus subindo aos céus, e eles já esperavam ardentemente a volta de Jesus. Eu acho que a grande diferença desse cristianismo barato que nós vivemos hoje, que não exige renúncia de vida, que não exige renúncia de pecado, é porque nós perdemos a expectativa da volta de Jesus. Porque se nós ansiarmos pela volta de Jesus, nós não vamos fretar com o pecado. Romanos 6, 23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Morte física e morte espiritual. Nós precisamos, durante esse período da campanha de missões, muito mais do que levantar recursos para mandar para os missionários. Nós precisamos pensar nisso. Leve esperança até que Ele venha. Leve a esperança da volta de Jesus. Viva a volta de Jesus. Anseie por ela. Anseie por ela. E eu quero concluir dizendo que uma das nossas maiores dificuldades hoje, como igreja, é que nós estamos pensando que aqui é o nosso lugar. Nós estamos pensando que fomos convidados a ficar nesse lugar. Aí nós começamos a viver em torno de nós mesmos. Nós começamos a viver em torno dos nossos bens, da nossa família. Nós começamos a viver em torno das melhorias sociais e financeiras.
Nós começamos a viver em torno do embelezamento da igreja. Nós começamos a viver de uma forma prazerosa nesse mundo. Ô irmão, preste atenção, a vida é muito boa sim. Ele nos deu uma vida boa, mas aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos nesse lugar. Nós somos forasteiros nesse lugar. Quando eu era pequeno, eu já estava numa organização Embaixadores do Rei, e havia um hino que eles chamavam de hino oficial dos Embaixadores do Rei. É o hino de número 207 do cantor cristão. E esse hino dizia: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, eu sou embaixador. Quanto se lembra desse hino aí? Hã? Então me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda aí, sou forasteiro aqui. Vamos lá? Tira aí para mim, Sara. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Forasteiros nesse lugar. Em terra estranha nós estamos. E nós podemos hoje falar que Ele voltará para nos buscar. Estamos tão presos nesse lugar. Estamos tão enraizados nesse mundo. E perdemos a visão, a expectativa da volta do Senhor Jesus. Temos fretado tanto com o pecado. Temos vivido tão longe do Senhor. Porque nós perdemos a expectativa da volta do Senhor. Esse Jesus que vocês estão vendo, vocês viram ascender aos céus, Ele voltará para nos buscar. Eu preciso levar esperança. Você precisa levar esperança. Porque Ele voltará. No aguardo do retorno de Jesus, devemos ser ativos, anunciando-o sempre, compartilhando e vivendo o seu amor. Ele voltará. E a Bíblia vai dizer lá em Marcos 13, 10, que Ele voltará depois do Evangelho ter sido pregado por todo mundo. Se Marcos diz que Ele voltará depois do Evangelho ter sido pregado por todo mundo, eu não posso negligenciar isso. Porque a minha atuação, a minha vida, o meu anunciar o Evangelho, o meu levar a esperança, ele está para contribuir com a volta de Jesus. Porque se nós enviarmos, se nós pregarmos, se nós levarmos Jesus ao coração do homem pecador, se nós pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, levarmos esses homens ao arrependimento, à confissão de pecados, ao abandono de pecados, então nós estamos contribuindo para que Ele volte. Aí nós vamos poder cantar: Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. Eu quero cantar essa canção com você. E eu quero, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você olhe para a sua vida hoje. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Eu quero que você peça a Deus: Senhor, eu quero sair daqui nessa noite
preparado, Senhor, animado para levar esperança. Mas eu quero que você responda para Ele, como está a sua vida com Ele? Você está preparado para encontrar-se com o seu Deus? Se Ele viesse hoje, e como nos diz em Apocalipse, se nós ouvíssemos hoje o som da trombeta, anunciando a volta de Jesus, será que Ele nos pegaria nessa noite preparados ou despreparados para encontrar-nos com Ele? Nós só vamos levar esperança se nós resolvermos de fato a nossa vida com Ele. E nessa noite eu quero convidá-lo a resolver sua vida com Ele, porque Ele vem. E esse Jesus que subiu, Ele voltará para nos buscar. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar.